Muito bem, rapaziada, o Flamengo joga amanhã, hein? O Flamengo joga amanhã contra o Chelsea. O jogo vai ser na Filadélfia. Fica umas 2 horas de carro daqui de onde a gente está, em Nova York. Jorginho, rapaziada, Jorginho. Estreou bem, Jorginho? Pô, o Jorginho jogou muito, né? Deu os dois, começou a primeira jogada, a segunda deu o passe ali, pra gente finalizar aquele segundo gol, né? Mas a gente tem que lembrar que o Flamengo é um grande elenco e a gente vai arrebentar, a gente vai ganhar tudo. Temos um comentarista aqui, a opinião abalizada do torcedor do Flamengo. Amanhã, 2h40 da tarde, começa a transmissão de Flamengo e Chelsea. Vamos conhecer um pouquinho mais do Jorginho, que foi bem na estreia. Já é uma imagem que faz bem aos olhos rubro-negros. Jorginho, de vermelho e preto e de sorriso aberto, à vontade. E são só 13 dias de Flamengo. Me receberam muito bem, com muitas brincadeiras daqui e dali, e que eu gosto bastante. Adaptação rápida e fácil. A estreia deixou isso claro. Jogadores como os que a gente tem, que são de altíssimo nível, não precisa de muito tempo para você se entender em campo, então acaba facilitando. Fluiu contra o Esperance no passe para o gol do Luiz Araújo. O Jorginho serviu ao Luiz Araújo. Confiança para bater bonito. Amanhã ele reencontra o Chelsea, clube em que viveu a melhor fase da carreira. Foram 4 temporadas e meia vestido de azul. Campeão da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes, com vitória sobre o Palmeiras na final, e da Eurocopa com a seleção da Itália, todos os títulos em 2021. Ano em que foi eleito o melhor jogador da Europa e o 3º melhor do mundo. 2 equipes que gostam de controlar o adversário, então acredito que a gente tem que estar preparado para correr, para sofrer, e estar preparado para o momento que a gente tiver o controle, porque isso também vai acontecer. A longa trajetória de sucesso do Jorginho na Europa faz dele um dos principais nomes do grupo do Flamengo e também dessa Copa do Mundo de Clubes. Mas nenhum jogador com tanto prestígio resiste à presença do maior ídolo do clube. Tava o Zico ali, né? Falei, pô, tipo, achar uma foto ali com o Zico, né? Tá maluco, a lenda. Aí o filho dele levantou, não, agora eu quero uma foto. Posso tirar eu uma foto contigo? Eu falei, pô, claro. Aí ele falou assim, não, tu sai. Eu falei, como assim, cara? O Zico, velho. A foto foi logo pras redes, tipo o sonho realizado. Então, já pode pensar no próximo? De volta aqui a Times Square, Nova York. O Fluminense joga sábado contra o Ulsan da Coreia do Sul. Então, agora informações ao vivo, direto de Colômbia. Edson Viana, é com você. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu falo aqui em frente à Universidade da Carolina do Sul, em Colômbia, base do Fluminense, por enquanto, nessa Copa do Mundo. O time treinou hoje de manhã aqui no estádio da Universidade. Dessa vez, a atividade foi totalmente fechada. O técnico Renato Gaúcho não deixou a gente nem acompanhar aqueles 15 minutos iniciais de aquecimento, mas a gente flagrou o Soteldo atravessando a rua aqui com o fisioterapeuta Filé para um outro prédio. Ele está fazendo tratamento para se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda, para tentar se recuperar ao máximo e ajudar o Fluminense. No próximo sábado, o Fluminense enfrenta o Ulsan da Coreia do Sul, e após o treino de ontem, o Martinelli falou sobre os cuidados que o time tem que ter mesmo após a boa atuação contra o Borussia. Vamos ouvi-lo. Não, a gente tem que entrar com total atenção para esse jogo. Acho que é um jogo crucial, eles vão tentar também a vitória, porque perderam, e a gente tem um ponto, a gente também quer a vitória. Então vai ser um jogo chave para nós dentro do grupo. A gente vai buscar os 3 pontos, vai tentar se impor dentro do jogo, como a gente fez no primeiro, para que a gente possa sair com a nossa classificação. Primeira fase do Brasileirão Feminino acabou, quartas de final definidas, Fluminense fora, Flamengo dentro. Coloca aí na tela pra rapaziada ver. Flamengo vai enfrentar o Palmeiras, Cruzeiro e Bragantino, Corinthians e Bahia, e São Paulo e Ferroviária. Já no Globo Esporte, vamos falar mais de Botafogo, que vai encarar o maior fantasma de todos, o Paris Saint-Germain, campeão europeu. Já a gente volta. Contagem regressiva para o maior desafio de um clube brasileiro até aqui, nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Botafogo contra o campeão europeu, Paris Saint-Germain. Pra cima deles, Fogão, sem medo de fazer história. Quando o torcedor do Botafogo poderia imaginar o dia de hoje?
Para nós também é muito bonito jogar contra uma equipe brasileira de alto nível, com uma história muito potente. Muito potente detrás dele. O cemitério do futebol está cheio de favoritos, já tinha dito isto antes. Fale o que for, um favoritismo do poderoso Paris Saint-Germain para esse jogo contra o Botafogo, isso não é algo que intimide os jogadores do Renato Paiva. Medo não é a palavra. Até porque nesse time, nesse campo, estarão jogadores com certa experiência contra times europeus como o PSG. A gente sabe que não tem nada impossível, a gente sabe a qualidade que a gente tem, a gente também chegou aqui, não foi convidado, a gente chegou como campeão da Libertadores, então a gente espera fazer um grande jogo, a gente preparou bem. O Alan deve ser a novidade no time titular. Aos 34 anos, ele jogou boa parte da carreira na Europa. Já está acostumado com confrontos de peso e deve ajudar a reforçar a marcação no meio de campo. Outro com bastante experiência é o Alex Telles, 32 anos. Quando jogava pelo Porto de Portugal, se tornou amigo do Vitinha, um dos craques desse time atual do PSG, que tem 25 anos. Fico muito feliz por ele, mas que amanhã ele possa abrandar um pouquinho aí, porque senão eu vou dar umas porradinhas nele. De volta aqui a Times Square em Nova York, na sequência do Globo Esporte, rapaziada. Tem o Palmeiras enfrentando o Al-Ahly do Egito. Informações do Palmeiras com Fred Bruno, companheiro do Globo Esporte de São Paulo. Fala, Escobar, falo diretamente daqui do gol do campo, né? Estamos aqui no gramado do estádio de Nova Jersey para falar sobre o Palmeiras e eu acho que a palavra que define é ansiedade. O torcedor palmeirense está extremamente ansioso porque hoje o Palmeiras vai realizar a partida mais importante do ano, né? Inclusive os torcedores já até chegaram aqui no estádio, né? Novamente o torcedor palmeirense que invadiu Nova York, invadiu New Jersey, vai fazer uma grande festa aqui para enfrentar o Al-Ahly, que também tem uma torcida poderosa, então acho que vai ter mais torcedores do que torcedores do Porto, né, que o Palmeiras teve na primeira partida na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Então, o Palmeiras vem ansioso, vem forte, vem com o time completo, não tem nenhum desfalque, todos os jogadores estão à disposição do técnico Abel Ferreira, mas tem uma parada que eles vão ter que enfrentar, que é esse calor aqui, né? Então, realmente, falta muito pouco, meu querido. Ansiedade é o que define e logo mais temos Palmeiras e Al-Ahly na tela da Globo. Então, vai daí, meu irmão. Muito bem, agora é o seguinte, gente, para relembrar, hein? Botafogo joga hoje, depois de Vale Tudo, contra o Paris Saint-Germain, jogaço imperdível. Amanhã a vez do Flamengo contra o Chelsea da Inglaterra e no sábado tem Fluminense e Ulsan da Coreia do Sul. Agora tem Palmeiras e Al-Ahly do Egito, você vai ver. Falar do Arrascaeta pra gente, que tá indo embora pro México, Papa. Vai abandonar Não, então é exatamente isso, porque, mentira, olha mentira. só. Eu conversei aqui, o Flamengo não confirma, tá? Ninguém no Flamengo confirma que recebeu carta de intenções do time do México, que eles realmente fizeram a proposta e que isso estaria vindo do próprio staff, do jogador, cavando situação lá no México e tal. Gerou um mal-estar, tá? Gerou um mal-estar na diretoria. O que uma pessoa da diretoria, inclusive, me falou, Raíza, Ilan, Garoni e Joãozinho, foi o seguinte: pô, estão querendo seguir os passos do Marcão. Pô, que coisa chata, no meio da competição, ficar botando matéria lá no México e tal. Então, isso incomodou, tá? Incomodou. E o que essa pessoa falou pra mim é o seguinte: olha, sabe o que o Arrascaeta tem que fazer? Ele tem que jogar muito, ser artilheiro, ter a melhor temporada dele no Flamengo. Final do ano, ele procura a gente e a gente vai conversar sobre renovação. Jogou essa pra mim. Deixa, final do ano, depois que ele jogar muito, tiver com tudo, com artilharia ou não, mas tiver uma boa temporada, faltando menos tempo de contrato, vem conversar com a gente que nós vamos fazer a renovação. Com pressão, o Flamengo não vai. O Flamengo entendeu, olha, a gente de dentro do Flamengo entendeu que isso é movimentação para forçar uma renovação do Arrascaeta e que eles não vão se sentir pressionados, que eles vão seguir naturalmente. O jogador tem contrato, tem que cumprir o contrato. E outra coisa, o Flamengo não vende, o Flamengo não aceita. Quer contratar o Arrascaeta, paguem a multa. E aí eu passo para a Raíza se ela sabe quanto é que é a multa, até que me falaram que é muito alta, mas se quiserem o Arrascaeta, que paguem a multa. E o Flamengo já deixou claro, já deixou anotado. Arrascaeta, se quiser conversar, após uma grande temporada de 2025, ele chama a gente, nós vamos sentar para conversar e vamos renovar. Ou se entendermos, né? Frase dessa pessoa, se entendermos no decorrer da temporada que é momento de renovar, vamos renovar. Mas sob pressão, não vão renovar com a Arrascaeta, tá? E usaram o exemplo do Marcão aí, que gerou uma indisposição, que não foi legal, e que esse tipo de matéria, esse tipo de situação está atrapalhando o Flamengo aí, que está concentrado na Copa do Mundo de Clubes, Ilan.
Oi, Lan, não sei hoje, tá? Qual é a multa do Arrascaeta exatamente, mas vai lembrar que o Arrascaeta tem contrato até dezembro de 26, ou seja, daqui a um ano ele pode assinar um pré-contrato. Se chegar para renovar, tentar renovar com ele no final do ano, ele também vai ter ali e principalmente depois dele arrebentar num campeonato inteiro, como ele vem arrebentando agora, ele vai ter ali na mão dele um poder muito maior de negociação. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, mas tem uma questão importante, tá? Principalmente depois da chegada do Jorginho, a gente sabe que vários jogadores começaram a pedir aumento salarial no Flamengo, renovação de contrato, né? Os jogadores estão pedindo um salário que a diretoria vem considerando alto nas conversas por renovações, como o Eric Pulgar mesmo renovou, mas a diretoria achou a pedida dele inicial muito alta, então colocou algumas contrapartidas no contrato dele, como diminuição de multa rescisória, como aconteceu no caso do Gerson, que teve a multa rescisória diminuída também. Então o Flamengo está buscando outras alternativas aí. Mas tem uma fila de jogadores cobrando aumento salarial, isso é um fato. O Arrascaeta é um deles, cobrando aumento, a renovação e etc. Mas uma coisa eu posso dizer, o perfil da atual diretoria, principalmente do presidente, do BAP, ele é um cara que não tem essa muito de sentimento, não. Se tiver que negociar, se tiver que abrir mão do jogador, falar, ó, não vou renovar com esse aqui e acabou, não tem problema. Ele trata dessa maneira fria mesmo. É um perfil do atual presidente. E eu tenho informação também de que existe uma análise ali interna na diretoria que esse time, esse elenco, principalmente, precisa passar por uma reformulação muito em breve. Isso não quer dizer que vai acontecer agora, mas que daqui para o final do ano, principalmente na janela do final do ano e para o início de 2026, não tenho dúvida que vai mudar bastante aí em relação a nomes. Agora, o Arrascaeta é um ídolo do Flamengo. Eu acho que ele está muito bem adaptado ao clube, está fazendo história, está hoje com a camisa 10 e acho que na hora de sentar para negociar de fato essa renovação, isso vai ter um peso, né? Vai ter um peso muito grande. E aí, para ele sair, eu acho que ele vai ter que decidir entre continuar com o nome na história do Flamengo, fazer uma história ainda maior, uma marca ainda maior, continuar no Rio de Janeiro, onde ele tem a vida consolidada, tem até um negócio junto com a esposa dele, né? Ou buscar um outro lugar onde ele vai ganhar, talvez nem tão mais do que ele ganha hoje no Flamengo, né? Enfim, eu acho que isso vai ser fundamental nessa discussão. Eu vejo o Arrascaeta um jogador diferente do que eu via, por exemplo, o Gabigol, um jogador que poderia se aposentar no Flamengo, poderia continuar escrevendo essa história dele tranquilamente, se aposentar no Flamengo, colocar o nome dele de forma consolidada entre ali os 5 maiores ídolos da história do Flamengo, quem sabe, Lan? Liberaram, o Flamengo está treinando, o Alexandro está totalmente recuperado, tá? Já vai para o treino normal agora. Para desespero dos torcedores do Flamengo, De La Cruz novamente com restrições. Então, muitos torcedores falando, é de vidro, não se recupera, chamam de La Sus. E tem muito torcedor revoltado com o que acontece com o De La Cruz, né? Que não consegue dar sequência, não consegue se recuperar. E a gente tem, então, alguns jogadores aí também com controle de carga. Luiz Araújo e Arrascaeta não treinam, tá? Controle de carga, tá? Fazem um trabalho interno apenas na academia. E aí a preocupação, será que foi aquela pancadinha que o Arrascaeta sofreu no jogo? Será que o Luiz Araújo sentiu alguma coisa? Passaram pra gente que não. Mas da mesma forma que passaram pra gente, estava tudo bem com o Alexandro, né, Raíza? Que era só controle de carga e o Alexandro não foi relacionado e não estava participando do treino. Então, é sempre uma preocupação. Sempre uma preocupação. Concorda, Raíza? Fala, galera. Saudações rubro-negras. Mais um vídeo aqui do nosso canal. Então, galera, trazendo para vocês hoje aqui as últimas informações, atualizações do Flamengo, né? Algumas informações importantes que estão aí rodando, né, nas mídias sociais. A primeira delas é Nico de la Cruz. A gente tem que rever realmente o que está acontecendo. Um jogador que chegou a preço de ouro, o Flamengo pagou à vista, não parcelou nenhum valor, ou seja, desembolsou aí cerca de 100 milhões de reais, então não foi um jogador barato, portanto precisa dar um retorno e esse retorno não está vindo. Joga 10 partidas, fica 10 partidas fora,
realmente é um jogador que, se o Flamengo pensar em, isso é a minha opinião, tá? Se o Flamengo pensar em vender, não seria nenhum absurdo, tá? Ele não está entregando metade do que o Flamengo depositou nele, as esperanças que nós, torcedores, também depositamos nele. Conseguia jogar no River Plate, mas no Flamengo, pela intensidade, pela quantidade de jogos, não consegue entregar. Joga 10 partidas e fica 10 partidas fora, ou seja, não tem constância e fica complicado manter um jogador desse no nosso elenco, é a minha opinião. Se discordarem, colocam lá no conteúdo o que vocês acham, se vocês concordam comigo ou não. Segundo ponto importante. Outra situação que vem acontecendo aí, que vem reverberando bastante, é a possível retorno de Alexandre ao time. Para mim, um jogador muito mais qualificado do que, com todo respeito, o Ayrton Lucas, mas o Alexandre é um jogador muito mais completo, não só na marcação, como também o equilíbrio do meio campo e apoio ao ataque, mesmo se tratando de jogador com idade avançada, tem um físico muito bom e a saúde muito boa, consegue entregar bastante mesmo com a sua idade. E para mim é um jogador muito mais completo para poder estar enfrentando o Chelsea, entregando mais opções do que o Ayrton Lucas especificamente. Pelo que tudo indica, Felipe Luiz confia muito nele e ele com certeza será titular no jogo de amanhã contra o Chelsea. Outro assunto que também está reverberando bastante, já vou dizer para vocês aqui agora que é mentira, pena que seja fake news, porque se fosse verdade eu ficaria bem mais satisfeito. É o possível interesse do Flamengo pelo Rodrigo Garro, meio-campista corintiano, para mim um grande jogador, um dos melhores do elenco do Corinthians. E pela dificuldade financeira que eles têm lá, cairia muito bem no Flamengo e é um nome a ser lembrado. Mas já antecipo aqui que tudo é fake news, que segundo informações aí do Vene Casagrande, não houve nenhum contato nem da parte do jogador com o Flamengo, nem do Flamengo com o jogador. Portanto, é uma pena, eu fico muito triste de falar isso, mas a história do Rodrigo Garro não é verdadeira, é fake news, pelo menos por enquanto. No Flamengo a gente sabe que tudo pode acontecer e, como já dizia os nossos ex-administradores, o Flamengo está aí sempre de olho no mercado, podendo fazer uma aquisição de uma hora para outra. Outra informação que vem ganhando força nos comentários gerais é a possível contratação de Jorge Carrascal, jogador da seleção colombiana, um grande jogador, 27 anos. O Flamengo está em franca negociação com o time, pretende contratar esse jogador, cairia também muito bem no elenco do Flamengo. E por último, o Boto já tem falado por diversas vezes que ele sim é alvo, que o Flamengo está tentando sua contratação. A gente sabe que essa janela que vai se abrir no dia 10 de julho, o Flamengo deve vir forte ao mercado, com pelo menos 2 nomes aí para poder estar fazendo parte do grupo que vai até dezembro esse ano, Logicamente, contrato nenhum é feito até dezembro, mas no mínimo 1, 2 anos, 3 anos de contrato. Então acredito eu que 2 contratações o Flamengo fará nessa janela. E para estar fortalecendo o elenco e deixando o elenco aí mais robusto para o Felipe Luiz ter as opções de acordo com os adversários nessas fases aí finais de Copa do Brasil, Libertadores e pelo andamento do Campeonato Brasileiro. Competição muito longa, muito difícil, com times aí geralmente na zona de rebaixamento conseguindo jogar bem contra os times que são líderes. Enfim, o equilíbrio é muito grande. E a gente tem que manter o nosso elenco afiado para que esse ano a gente levante o Brasileirão e mais uma das Copas, pelo menos. Os objetivos são todos, mas é difícil que seja pelo menos uma, a Copa do Brasil. E no caso, para mim, a Copa Libertadores, que ela tem um status muito maior no meu entendimento. Coloca aí a opinião de vocês, vocês concordam que a Copa do Brasil é mais importante ou a Copa Libertadores é mais importante para o Flamengo conquistar em 2025? Pedir a vocês que se inscrevam no canal, acionem o sininho de notificação, deixem o like, que ele é muito importante para o nosso crescimento. Um grande abraço, valeu!